dia, bom dia, bom dia. Família, Café com Jesus, Colo de Deus, bom dia. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês já estão sabendo da grande notícia que falamos ontem? Você já está sabendo do que nós anunciamos ontem? Quem já garantiu a sua presença, já diga que eu. Diz pra mim, por que está azul Colo de Deus? Vamos ver quem sabe, se todo mundo já tá ciente que tá rolando lá. Mateus, yes, inscrição feita, aleluia. É disso que eu tô falando, meu povo. Yara Nascimento, eu sei que também já tá com inscrição on, hein? Chama. A Yara falou que a gente vai fazer uma excursão, uma caravana do Café com Jesus, hein? Quem topa? Será que a galera vai topar na nossa caravana? Na nossa excursão do Café com Jesus? Ó, o Padre Silvano já tá on, simbora. Simbora, Padre. Simbora, bora. A conferência, meu amigo, você pode ter certeza que tu não vai se arrepender jamais. Não vai se arrepender, porque ó, nem falo nada. Olha o santo aí, ó o santo Padre Silvano, Rabacan, Arabachaias. Tá me ouvindo não, Santão? Tudo bem? Tô bem, o senhor? Sua bênção? Deus abençoe. Estou ótimo, graças a Deus. Estou aqui nessa expectativa de poder também, mais um dia, partilhar a palavra, fazer com que a Lex Divina permita que nós caminhemos com o ressuscitado e participemos dessa grande conferência que vai acontecer em São Paulo, dia 5 e 6 de agosto. Eu quero convidar já você, ainda não fiz a inscrição, mas já está garantida a minha presença, muito mais do que confirmada, para que possamos, então, viver este grande avivamento espiritual. E eu quero convidar você para celebrar conosco esse momento especial e a juntos gerar também novos líderes pentecostais, onde nós possamos ser pentecostais, eucarísticos, marianos, podemos beber dessa graça de Deus, que é essa fonte inesgotável de misericórdia. E por isso eu quero convidar você a celebrar este momento especial e ficar nessa expectativa. Aleluia, meu santo, aleluia. Olha lá, Gabi já tá on falando que é 20 minutos da casa dela. Olha, o espaço lá, o que a galera do evento me falou que esse espaço é maravilhoso, padre. Não sei se o senhor conhece, mas o que falaram desse espaço, então assim, vai ser daquele jeito que a Colo de Deus gosta, você sabe, né? Exatamente. Nós gostamos, né? A cara do cão. Ele que lute. Exatamente. Vamos sapatear na cara dele e podemos proclamar o nome de Jesus, como diz a leitura de hoje, nem que nós sejamos presos, mas nós não podemos permitir que a palavra de Deus seja algemada, mas que nós a anunciemos com a nossa própria vida e possamos caminhar com o ressuscitado. Aleluia, meu senhor. É sobre. O ano passado o senhor não conseguiu ir, né? Mas esse ano está muito mais do que garantido. Eu já coloquei na agenda, fazer inscrição ainda hoje. Não posso perder de forma alguma. Nossa, o senhor vai ficar maluco. O senhor vai ficar doidão. Já estou chapado no Geração Imagina, na conferência dos líderes. Nem sei o que vai acontecer, meu Deus. Vamos aguardar. Vamos que vamos. Ó, é mais de 1 hora de casa, mas dá tempo de organizar, já garanti meu ingresso. Nisso, 1 hora de casa, tá? É no quintal de casa. Aqui da minha casa é 7 horas. Ela tá falando, ô Yara, aí você me queima minha cara. Que ela falou pra mim que ela tava com medo de ir sozinha. Eu falei, minha santa, sozinha você não vai. Nenhum evento da Colo de Deus você vai sozinha.
Você vai com o exército, a milícia celeste inteira junto com você. Preparando a bandeira já. Já prepara a bandeira aí da sua cidade, do seu estado, né? Do país que você quer ir. Ó, ontem, uma consagrada da Colo de Deus partiu para Portugal. E a outra foi para os Estados Unidos já. Fruto dessa oração do ano passado. Meu amado, é assim, dá o pé e Deus dá o chão, né, padre? Exatamente. Tem que confiar na providência do Senhor. Nós falávamos isso ontem, né? A liturgia trazia ontem sobre a providência, né? Não sei se o senhor, com certeza o senhor viu, claro. Mas nós falávamos aqui sobre a providência de Deus. Mas vamos lá, então, né? Deixa eu avisar aqui, galerinha. Então, compartilha aí essa live, né? Marca aqui nos comentários o @ do seu amigo. Ou clica no link, no aviãozinho aqui que tem embaixo aqui, ó. Do lado de baixo aqui do padre. Tem um aviãozinho, dispara esse aviãozinho aí. Pelo menos para 5 pessoas. Geralmente é sempre no mínimo umas 2 horas aqui de casa. 20 minutos de boa, gente. É para mim essa conferência. Aleluia. Já se prepara, Gabi. Já se prepara. Que a gente anunciou com bastante antecedência para que tudo dê certo, todo mundo se organize, né? Vai ser em agosto. A gente está em abril, maio, junho, julho. Ó, 3 meses aí para se organizar. Tranquilo, né, padre? É o suficiente. É isso mesmo. Então, maravilha. Então, compartilha a live, gente. Marca o Instagram, o @ do seu amigo aqui nos comentários. E ou manda aqui o aviãozinho para ele, ou tem o link lá na nossa comunidade Café com Jesus. Você pode compartilhar também nos grupos do WhatsApp. Então, vamos iniciar, né, a nossa oração. Vamos iniciar o nosso dia já orando, clamando, consagrando, né, o nosso dia ao nosso Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vai lá, meu santão. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos inteiramente à tua disposição para que o nosso coração esteja aberto diante das graças que hoje nós já recebemos pelo fato de estarmos de prontidão para acolher esta palavra que é para nós fonte de vida e salvação. Abra os nossos corações, Senhor. Desvenda os nossos olhares para a tua presença salvadora em nosso meio, para que cada dia o nosso desejo seja a loucura pela busca da eternidade, pela salvação das almas diante daqueles que ainda não se permitiram, não se deixaram envolver pela misericórdia, não depositaram a vossa confiança no Senhor. E por isso, Jesus, eu quero colocar diante da tua presença todos os casais, todos os jovens, celibatários, vocacionados, todos aqueles que precisam cada dia andar na presença do Senhor, aqueles que foram também machucados por alguma realidade ou outra e não conseguem ter uma experiência real com o Senhor, não conseguem cada dia olhar para a tua imagem e deixar que a luz do Espírito dissipe todas as trevas do vosso coração. Nós pedimos nesta hora, Senhor, que esse café com Jesus nos dê a possibilidade para que a Lex Divina abra o nosso coração, nos faça meditar todas as ações
pública daquele que morreu, que ressuscitou, que nos dá vitalidade, que nos encoraja para a vida apostólica, que nos impulsiona, Jesus, a não esmurecer na fé, a não desanimar, a não se deixar levar pelas armadilhas que Satanás tem tramado sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso relacionamento. Tira de nós, Jesus, todo relacionamento abusivo que tem aprisionado o nosso coração, que tem aniquilado a nossa alma diante da experiência que o Senhor tem convidado a cada um de nós. Nós queremos ser uma geração de Pentecoste. Nós queremos, Jesus, cada dia gestar homens e mulheres comprometidos com o reino. Tira de nós, afasta de nós toda essa realidade que nos escraviza, que nos impede de contemplar a Tua graça, que nos impede de estar diante da Tua presença, que nos impede de buscar as coisas do alto, que nos impede de confiar plenamente na graça de Deus e que tem trazido doenças psicológicas, doenças somáticas dentro de nós, Jesus. Traga em nosso coração essa certeza, essa coragem, esse entusiasmo, essa vontade de nos entregar verdadeiramente, Jesus. Essa vontade que nós precisamos cada dia diante dessa palavra, para que nós possamos amar incondicionalmente. Deus que amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho, que nós também, como geração de Pentecostes, possamos amar incondicionalmente, possamos entregar o nosso coração, possamos nos deixar nos envolver pela graça de Deus, porque o que nós queremos é a salvação, o que nós queremos é o amor incondicional de Jesus, o que nós queremos não é uma geração doentia, não é uma geração viciosa, não é uma geração escravizada, mas é uma geração que possa levantar as vossas mãos e adorar o Senhor em espírito, em verdade, e dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse é o desejo de Deus, para que nós abramos, não é a porta, é os porões do nosso coração, e deixar que o ressuscitado jorre em nosso coração essa luz que dissipa todas as trevas, que transforma, que faz gerar frutos e que nos faz perceber essa ação de Deus sobre a nossa vida. Por isso eu quero convidar você também a se posicionar e a dizer, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante das tribulações, coragem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa queremos honrar o nome santo daquele que se entregou no madeiro da cruz, que se permitiu que nós fôssemos lavados, purificados pelo teu sangue, e nós fôssemos justificados diante daquele que se entregou. E nós queremos nos entregar nesta manhã, nesse café com Jesus, aquecer os nossos corações, vivemos uma expectativa diante dessa conferência que vai trazer para nós ainda mais o desejo, a loucura de amar incondicionalmente aquele que tudo pode em nossa vida. Então, repita comigo, escreve aí também no Café com Jesus, na live também da Colo de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escreva e coloque isso também como prioridade, para que nós mandamos embora da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso apostolado, que nós pertencemos, que a nossa casa é a casa que o Senhor tem livre acesso, que o nosso coração está sobre a direção, não é de Satanás, é sobre a direção daquele que nos lavou, nos purificou pelo sangue do Cordeiro. E é isso que nós queremos, mais uma vez, proclamar, glorificar, exaltar o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia infinita sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando
de estar na tua presença, de saborear a tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor, porque desde ontem à noite o Senhor está nos dando essa graça, essa oportunidade de beber da tua fonte, de beber da tua presença, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou. Aleluia. O Senhor está no meio de nós. O Senhor é vivo. O Senhor é real. O Senhor é palpável. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia, tua bondade, pela tua presença no meio de nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor, porque nós nascemos para confiar em Ti, servir e adorar a Ti, Senhor. Não há outro motivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque nós confiamos em Ti. Nós nascemos para servir e não ser servido. Nós nascemos para adorar somente ao Senhor, unicamente o Senhor, o nosso único Deus, Senhor e Salvador. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração eternamente. Eternamente nós cantaremos, nós adoraremos o Teu santo nome. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Não deixe de escrever aí nos comentários. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você não sabe, mas a cola de Deus vive 3 pilares inegociáveis. 3 pilares inegociáveis que todo colo de Deus vive. Confiar, servir e adorar. Esses são os 3 pilares que regem o carisma colo de Deus, né? Nós nascemos para isso, para confiar, ter fé, depositar a nossa confiança, tudo que temos, tudo que somos, a providência do Senhor. Nós vivemos pela providência, né? Nós confiamos na providência do Senhor e nós servimos, né? A nossa vida é para o outro, como já dizia Dom Bosco, né? A nossa vida é para o outro, né? Não é para nós. Nós não viemos para ser servido, nós viemos para servir como o Mestre nos ensina e adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade, né? É o nosso mistério fundacional, né? O Pai procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. João 4:23. Então, a colo de Deus, o carisma colo de Deus, nasceu para isso. E um dos lemas, né, que nós vivemos é líderes que geram líderes. Por isso, dessa conferência que nós anunciamos ontem, né? E essa conferência é justamente sobre isso. São líderes da colo de Deus que geram novos líderes para a igreja. Não é líderes para a colo de Deus, meus amados. É líderes para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada que nós fazemos é para nós. É para a igreja. É para o nosso Senhor. Né? A colo de Deus não tem um intuito nenhum de tirar nenhum jovem, de nenhum movimento, de nenhum grupo, de algo que já está vivendo. Mas a colo de Deus nasceu para ajudar, capacitar os líderes a ainda serem líderes melhores ainda, segundo o Mestre. Aleluia. É isso, Santão? É isso mesmo. Nós rezamos com esse tripé para que nós possamos nunca esquecer que o carisma precisa externar em nós. Ele precisa estar presente em todos os ambientes para que nós possamos também carregar essa marca que é tão profunda e fazer com que nós gestamos até no nosso momento oracional novos líderes para a Igreja de Cristo. Então nós carregamos essa marca com o objetivo de externar, de viver e de testemunhar, de confiar, servir e adorar o Senhor a todo momento da nossa vida. Aleluia. Então vamos à poderosa palavra de Deus. Você já pode pegar aí a sua Bíblia, se você puder, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 17 até o 26. Naqueles dias, levantaram-se
o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver, lifestyle, modo de viver, estilo de vida. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Padre, Glória. traz para nós um pouco do contexto histórico, né, dessa passagem. Eu acho que eu senti no coração do Senhor trazer esse contexto histórico, né? Essas, né, os saduceus, né? Isso aí que aconteceu, né? Essa história, de uma forma histórica. Vamos lá então. Na verdade, esse texto quer mostrar para nós que, embora os apóstolos perdeu ou entregou o seu mestre para a glória do céu, Jesus tinha dado uma ordem: ide a todos os povos e pregai o evangelho a toda criatura. E a presença do ressuscitado, todas as vezes que Jesus aparece, o ressuscitado aparece no meio dos apóstolos, é para que eles não esqueçam da promessa que o Senhor tinha realizado na vida de cada um. Eis que vou, mas enviarei o Paráclito para estar convosco até o fim dos tempos. E essa realidade mostra que mesmo os apóstolos sendo aprisionados, maltratados, punidos, eles vivem uma libertação providencial. Eles não se calam, eles não se intimidam. Mesmo com o mestre sendo executado, o Senhor deu uma ordem para eles. E essa ordem agora o encoraja, faz com que eles confiem na promessa de Deus, coloquem-se inteiramente à disposição para servi-lo e adorá-lo. Se nós olharmos para este texto, nós vamos ver que aqui está o tripé da comunidade Povo de Deus. Porque eles estão o quê? Confiando nas promessas de Deus, servindo o Senhor e adorando-o conforme o Senhor desejou, anunciando. Por isso, quando nós olhamos para este texto histórico, nós vamos recordar que aquele pequeno grupo é um grupo que não se deixa inclinar pelo império, que não se deixa inclinar pelo sinédrio, que não se deixam também sobressair a fala dos saduceus. Quem são os saduceus? É uma classe social dominante que está a serviço apenas daqueles que detêm o poder e que detêm o poder aquisitivo. Não é aqueles que estão a favor do povo, é aqueles que estão a serviço do império. Por isso, essa classe
dominante, que quer o poder a qualquer custo, não abre mão e ficam incomodados. Como é que podem, aquele pequeno grupo que viu o seu mestre também ser executado e agora anuncia que o Cristo ressuscitado se faz presente no meio dos seus. E isso mostra para cada um de nós que essa realidade deveria também ser um percurso motivacional, providencial, de libertação, para que nós não deixemos ser envolvido por qualquer realidade que nos leva a afastar-se da graça de Deus. Pelo contrário, o texto mostra para nós que a salvação precisa ser também expandida a todas aquelas almas que, mesmo que não conheceram Jesus Cristo, a eternidade precisa alcançar o maior número de almas. E o que nós podemos constatar, então, os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando, ou seja, essa presença do anjo no meio deles, que abrem também a prisão, mostra para nós a total confiança em Deus, que foi capaz também de se libertar de todas as prisões e viver com intensidade a proposta do ressuscitado. Ou seja, eles querem fazer valer que a ação do Espírito Santo gere frutos com o ressuscitado. E de que forma gere frutos? Quando nós deixamos ser iluminados pela sua palavra, ser iluminados pela sua presença, ser iluminados em comunidade, ser iluminados na Eucaristia. Então é isso que vai potencializar, por isso que isso causa um espanto, um incômodo. Quem é o Sinédrio? O Sinédrio é aquele que armaram a morte de Jesus, que um só pudesse morrer pela nação. E essa realidade, então, mostrou que podem matar o corpo, mas não poderão algemar a palavra de Deus. Que eles não se deixam por vencido, que eles não se calam, mesmo com a morte do Mestre, que eles fazem valer aquilo que o Senhor deixou como promessa. Ide a todos os povos e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eles tiveram medo? Porque já existia uma mobilização de um grupo que estava aderindo ao discipulado de Jesus. E é por isso que eles recuam, porque eles sabem que essa realidade não vai aprisionar os apóstolos, mesmo prendendo, mesmo executando. Então isso mostra para nós a confiabilidade e a referência que Jesus, o ressuscitado, tinha na vida também da comunidade dos apóstolos. E é por isso que eles são capazes de oferecer a vossa própria vida, mas corresponder à promessa que o Senhor fez antes de partir para a casa do Pai. Excelente. Ô padre, o que me chama muita atenção nesse texto, né? Como eu dei até uma ênfase, é o versículo 20 mesmo. Porque eles têm a missão, né? Como discípulos do Mestre. Né? Nós também somos discípulos do Mestre. Nós estamos aqui porque nós fomos discipulados por alguém que nos apresentou o Mestre, certo? Alguém nos apresentou Jesus. Alguém nos apresentou Jesus, né? E após, né, essa apresentação, após esse relacionamento, esse encontro, né? Esse encontro de amor com Jesus, nós queremos falar dele, nós queremos levar ele para que outras pessoas também conheçam ele, como nós conhecemos ele através de um discípulo dele. E quando a palavra fala, né, que o anjo dá o comando, né, dá a ordem para os apóstolos e de falar ao povo, sobretudo o que se refere a este modo de viver. Aqui está um grande mistério do cristianismo, né, padre? Porque ser cristão é um modo de viver um lifestyle, um estilo de vida, é uma forma de viver. Não é só uma forma de conhecer, é uma forma de viver e praticar. Não basta só a gente conhecer. Por isso é escrito modo de viver. O que é modo de viver? É o dia a dia. Como que eu tenho que me
comportar, como que eu tenho que me falar, como que eu tenho que andar, como que eu tenho que me vestir. Tudo isso está dentro do modo de viver. Isso é um lifestyle. E a Colo de Deus, como carisma, ela preza muito por isso. Né? Se você prestar atenção no modo de viver, como os membros da Colo de Deus vivem, tem uma forma. Quando a gente fala, por exemplo, da loja Colo de Deus Store, vista aquilo que acredita. Nós vestimos aquilo que acreditamos. Aquelas camisetas não são apenas um produto ali para, sei lá, para vender e ter um retorno financeiro. Não. É um produto para evangelizar, porque é um modo de viver, a gente acredita, né? Eu tô com uma, inclusive, de manga longa, que a gente acredita nessa vestimenta, nesse lifestyle, né? Nessa moda, que não é uma moda, né? Mas entra, né, no âmbito de moda, né? De roupa, enfim. Então, nós acreditamos. Então, nós temos um estilo de vida, né? Um modo de orar, né? Nós gostamos de apagar as luzes, nós gostamos de orar de forma extravagante, nós gostamos de impor as mãos, de orar pelas pessoas, de cantar forte, de adorar, enfim. Tudo isso faz parte de um modo de viver, né? Então, cada um tem o seu modo de viver, mas todo modo de viver dentro da igreja leva-se para Jesus, independentemente do modo que você escolhe viver, todo modo de viver tem que te levar para Jesus. E Jesus, ele é santo. É o santo dos santos. Então, não tem como você viver uma vida, um modo de viver, se não for semelhante a Jesus. Imitar Jesus, como Paulo diz. Somos imitadores dele. Tá? Então, nós precisamos imitar passos, fala, pensamento, tudo o que Jesus faz, nós precisamos fazer também. Não é só estar dentro da igreja, não é só participar, mas é viver. Isso, por isso que me chamou muito a atenção, padre. Eu não tinha reparado nisso, mas os discípulos, os apóstolos, foram chamados a ensinar um modo de viver. Meu Deus, que coisa linda, né? Esse é um grande professor, né? Um grande mestre para nós, né? Aqui, os apóstolos nos ensinam como que é viver sendo de Cristo, como amando Cristo, mas não só nas palavras, mas na atitude, no modo de viver, no dia a dia. Isso me chamou muita atenção, padre. Porque o estilo de vida revela a identidade de quem somos, quem representamos e quem seguimos. Então, o modo de viver dos apóstolos mostravam que era diferente de toda a tradição judaica das quais eles experimentaram, mas que diante do encontro e da experiência que eles tiveram com Jesus, eles optaram pelo estilo de vida próprio. E isso causou um grande incômodo, porque este estilo de vida começou-se a aglomerar, começou-se a proliferar também no meio daqueles que começaram a serem discípulos de Jesus. Então, este estilo de vida, na verdade, identifica uma própria identidade própria de quem tem um estilo de vida próprio. E o estilo de vida dos apóstolos era um próprio, não era estar apenas no templo, mas era anunciar, expandir o reino a todas as nações. Então isso, querendo ou não, acabou, porque no judaísmo não existe proselitismo. E Jesus rompe com essa realidade. Então Jesus quer anunciar para todas as nações, para todos os povos. E quer que a proposta do evangelho dê a oportunidade de conhecer, então, aquele que é Senhor e Salvador. Então, nós imitamos alguém, nós estamos ligados a alguém. Quem é esse alguém? Cristo Jesus. Então, nós somos imitadores de Cristo. Nós somos discipulados de Jesus Cristo e queremos estar sempre ligados a essa videira verdadeira que é Cristo Jesus. Exatamente, padre. Igual o senhor estava falando, ide pelo mundo e pregai o evangelho
a todas as criaturas, né, que é isso que o senhor está dizendo, outra característica do lifestyle da Colo de Deus. A Colo de Deus ela é uma comunidade evangelística. Por quê? Porque ela vai atrás daqueles que se afastaram da fé. Nós vamos atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. São pessoas que já conheceram a fé. Não são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Né? Esses dias até eu aprendi com um irmão de consagrado que o bispo aí de Guarulhos, eu acho que é o bispo do senhor, não é? Não, é perto, né? Não. O bispo de Guarulhos, eu acho que ele estava dando uma entrevista lá no barco, e ele falou que perguntaram para ele qual que era a missão da diocese, né, de Guarulhos. E o bispo falou assim, a missão da diocese de Guarulhos é pregar, evangelizar os batizados. O bispo falou. Evangelizar os batizados. Isso chamou muita atenção do meu irmão de comunidade. Porque é exatamente isso que a Colo de Deus faz. Ela prega, ela anuncia para aqueles que se afastaram da fé. Ou seja, se eles se afastaram é porque eles já são batizados. Eles são batizados. A gente está pregando o evangelho para quem já é batizado. Né? Para quem já conheceu, ou pelo menos viu, recebeu algum sacramento, né? E nós estamos correndo, né, indo atrás desses aí para trazer de volta para o seio da igreja. Então, isso é evangelismo, né? Isso é ser um carisma evangelístico, né? Mas dentro também, claro que a gente tem o mestre, né? A gente tem o apostolado, o pastor, enfim. Só que o cerne característico do carisma, né? A ponta da lança é o ID, né? Nós somos uma comunidade de evangelização. Nós não somos uma comunidade terapêutica, por exemplo, né, que cuida de uma comunidade que cuida dos irmãos que estão passando por vícios, né, adicção, drogadição, etc. Isso, Dom Edmilson, esse mesmo. E eu não vi essa reportagem, eu não vi esse podcast. Foi o meu irmão de comunidade que me disse. Aí eu achei interessante essa fala do bispo, né? E vem mostrar que a gente está no mesmo caminho, né? Está no mesmo caminho de ir atrás desses que se afastaram da fé por algum motivo. Seja por pessoas, seja porque esfriou na fé, seja por causa da pandemia. A nossa missão é ir e trazê-los de volta. Né? Talvez não vamos conseguir trazer todos, mas o nosso papel como discípulo, né, como imitador de Cristo, é ir e trazer de volta os discípulos para a casa do Pai. Amém, meu santo? É exatamente isso. Você partilhando essa realidade, eu estou vendo uma experiência aqui na paróquia, porque tem casais que vêm à Santa Missa, eles não comungam, porque ou eles casados no civil, não tem o sacramento do matrimônio. Eu sempre procuro conversar com eles, né, para interagi-los, trazer mais de perto. E eles sempre trazem os filhos, e as crianças são imperativas, elas gostam de andar, elas gostam de brincar, elas gostam de correr. E aí me perguntaram assim, o senhor não se incomoda com as crianças correndo desse jeito da igreja? Aí eu disse para o pai e para a mãe, eles estão em casa, eles não são estrangeiros. E eu quero que eles tenham plena liberdade para que eles cresçam com o desejo de estar em Cristo Jesus. Eles precisam correr, eles precisam interagir. Porque se eu começar a repreender, eles vão começar a ter uma visão errônea de Cristo Jesus. E eu preciso acolher eles, estar próximo deles. E é interessante que eu descobri esses tempos que o casal que vem à missa, que tem 2 filhos, que traz, eles correm mesmo, eles brincam, mas eu não me incomodo. O que incomoda é adulto conversando na hora da missa. Criança não, porque criança tem o seu processo. E dizia assim para eles, assim, né, eu conversando com o cara, ele falou assim, padre, tenho algo para te dizer. Eu sou casado no civil, a minha esposa é evangélica. Como é que faz? Ela gostou muito de participar da Santa Missa. Eu falei, vamos inserir na catequese, iniciar o rito da vida cristã. E agora ela vai fazer o batismo, vai fazer a primeira Eucaristia, vai ser crismada e vai casar. Então é a forma de acolher, é a forma de evangelizar.
Então, Deus sempre nos dá essa criatividade de podermos também evangelizar, de resgatar, de cuidar. Não é repreender, é acolher as almas. Eu vejo que nós estamos errando na evangelização. Nós precisamos orientar, sim, mas nós precisamos acolher primeiramente. E eu vejo que essa é o caminho que nós vamos encontrar. E por conta dessa realidade, tem 3 casais que vão assumir o matrimônio. Eu falei, olha, venham, vamos viver essa realidade. Então, essa forma de viver o Evangelho de Jesus Cristo é resgatar esses que batizados, que de uma forma ou de outra também tiveram uma visão totalmente errônea da Santa Amada Igreja. Ou alguém foi infeliz no caminho dessas pessoas. Mas nosso papel é trazer de volta, é fazer com que eles possam conhecer verdadeiramente essa realidade. Então eu vejo que parte do princípio de acolher. Eu falo que os casais, né, fazendo um trabalho com os casais aqui, então é a forma de poder dizer para eles, olha, a casa também é de vocês, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, eu não quero que vocês se sintam estrangeiros, mas que vocês tenham a oportunidade de conhecer e de se aproximar do banquete eucarístico que o Senhor reservou para todos nós. Uau. Coisa linda, Padre, coisa linda, é isso. É sobre isso, aleluia. Então vamos ao Salmo responsorial, Salmo 33, versículos de 2 a 9. Salmo responsorial, capítulo 33, versículos de 2 a 9. E a resposta está no 7a. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face. Alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Aleluia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e veja quão suave é o Senhor. Feliz o homem quem tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Talvez você se sinta nessa hora infeliz, triste, abatido, desanimado, angustiado. A palavra de Deus nessa hora está te dizendo que se você gritar a Deus, se você clamar, se você orar, se você pedir, você será ouvido. Você crê nisso? Sim ou não? Diga aqui nos comentários. Eu creio. Se você crê, você vai gritar a Deus. Você vai falar para Deus. Você vai orar para Deus. Você vai dizer para Deus qual é a angústia do seu coração. O que está te atormentando. O que está tirando a sua paz. Aquilo que está roubando, né, a sua felicidade, a sua alegria, o que está roubando a sua essência, como nós estamos falando, o que está roubando a sua identidade de filho, de filha de Deus. Grita para Deus. Grita para Deus, porque aquele infeliz gritou a Deus, falou para Deus, gritou, esperneou para Deus e Deus ouviu o clamor daquele infeliz. Então, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, creia, grite, fale para Deus da sua angústia, da sua dor, do seu sofrimento, aquilo que está te impedindo de se alegrar, de dar um sorriso, de ser feliz. Grita para o Senhor de Jesus, eleve a sua oração, eleve o seu pedido, o seu clamor, a sua súplica.
suplica para o Senhor e a sua oração nesse dia, nessa hora, será ouvida para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. É exatamente isso que você acabou de partilhar, que este infeliz gritou a Deus. Ou seja, ele compreende que é necessário pedir o auxílio daquele que ouvirá e atenderá às suas necessidades. E isso mostra para cada um de nós também, quando nós relutamos, quando nós deixamos que a soberba não permita que nós somos dependentes do amor incondicional de Deus. E isso mostra para nós que nós estamos abaixo de Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, porque ele precisou se inclinar e reconhecer que a soberania não é dele, mas é de Deus. É esta confiança que nós precisamos também até nos acampar. Muitas vezes nós desanimamos, não rezamos mais, não adoramos Jesus, não rezamos o Santo Rosário, não buscamos mais a Eucaristia diante das tribulações que nós também vivenciamos. Uma coisa que me chamou a atenção, Vinícius, é no versículo 8. O Senhor, olha que a palavra, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Ou seja, o anjo vem acampar diante daqueles que esperam no Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Ou seja, a nossa confiança deve estar sempre nas mãos do Senhor. Uma coisa que eu acho belo, você pode até achar estranho, toda vez que temos geração, nós passamos por grandes tribulações. De estrutura, oracional, financeira, você sabe de toda essa particularidade. O mais belo é que quando inicia a geração, as pessoas ficam vislumbradas o que Deus é capaz de fazer nas almas que se deixam ser avivadas. Mas elas não sabem o que nós vivenciamos lá atrás, para que a graça de Deus possa potencializar no coração. Ou seja, nós somos esses infelizes que gritamos, que clamamos, que expiramos, que confiamos, porque nós queremos exaltar o nome do Senhor. Por isso, quando eu, você, nós passarmos por tribulações, é necessário bendizer o Senhor a todo momento e a toda hora. Por que muitas pessoas deixaram o apostolado? Por que muitas pessoas abandonaram a vossa fé? Por que as pessoas deixaram de ter uma vida oracional? Porque elas não esperam com fidelidade no Senhor. Elas não se deixam envolver na graça de Deus. E parece que tudo acontece quando nós queremos fazer a obra do Senhor. Pode prestar atenção. O quanto é sofrível, mas quanto é redentor quando nós bebemos, quando nós experimentamos, porque nós também somos este grupo de infelizes que reconhecemos a soberania de Deus e queremos ser ouvidos pelo poder da oração. Uau. É isso. Aleluia. Aleluia. Aqueles que temem, temor a Deus, né? Até falávamos até ontem a Jennifer pregava essa palavra, né, de Filipenses. Temor e tremor a Deus. A Deus, não é aos seus medos terrenos, humanos. É a Deus. Isso é um ato de adoração, de reverência, que a gente treme na presença de Deus. A gente teme a presença de Deus. A gente não teme as coisas dessa terra. Por que a gente não teme as coisas dessa terra? Porque o versículo 9 no final fala: feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Porque nós depositamos a nossa vida nele. Nós confiamos a nossa vida no Senhor, Pai. Nós sabemos
sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança. É nele, não é em coisas passageiras. Pessoas passam, situações passam, bens passam, mas ele não passa. Ele é eterno. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é seu amor, é sua bondade. Ele é infinito. Ele está ali. Ele está aqui, na verdade, né? Esperando a gente depositar a nossa confiança nele. Ter reverência a ele. Ter piedade ao nome dele. É sobre ele. Não é sobre nós. Não é sobre os discípulos. Não é sobre os apóstolos. É sobre o nome que eles estão anunciando. E de anunciar ele. Não é sobre nós. Não é nada sobre nós. Vinícius, uma pergunta para você. Você sabe por que Paulo prosperou na evangelização? Não tenho ideia, padre. Você pegar as cartas do apóstolo São Paulo, vê o pronome de tratamento que ele tratava a todos os fiéis. Santos, eleitos, escolhidos. Porque para ele, todos deveriam estar já contemplando a glória do céu. Todos deveriam ter o desejo da morada eterna. Então pode pegar a carta de São Paulo, que você sempre vai ver como referência os eleitos, os santos da cidade de Gálatas, os escolhidos de Deus, tenham boas condutas. Por que ele tratava com esse pronome de tratamento? Para que os fiéis pudessem ser acolhidos em nome de Cristo Jesus. E é essa vertente, este percurso ou essa pedagogia que ele usa para que pudesse ter mais cuidado com aqueles que estavam afastados. Paulo teve várias dificuldades nas comunidades que ele foi também fundando e foi organizando, mas ele arrumou um caminho. Eleitos, santos, benditos. Então, Paulo foi aquele que teve essa evangelização, porque ele sempre era aquele que motivava a comunidade a estar com o olhar em Cristo Jesus. Uau, que coisa linda, né, padre? Excelente. Meu santo, né? Por isso que a gente chama os outros meu santo, que é Paulo que começou esse pronome de tratamento, né? Santão, meu santo, meu amado. Santo de santa, é isso. É sobre isso, né, padre? É o que nós desejamos, é o que nós almejamos e nós não podemos esquecer. E normalmente a gente esquece o dia a dia, a gente esquece que a gente está no mundo, mas não é do mundo. A gente acaba se levando, né, pelas emoções, né, pelo calor da emoção, pelas paixões, né, mundanas. E a gente acaba esquecendo que nós nascemos para ser santo como o Pai é santo. Aleluia. Então vamos ao Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenham a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Porque não acreditou no nome, e quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas.
Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória, Senhor, meu Pai Santo. Que leitura linda, né? É o que nós estamos vivendo já desde a Semana Santa. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior promessa de Deus. Essa é a maior promessa da Sagrada Escritura. É a vida eterna. Deus nos soprou vida, né? Ele soprou das narinas dele sobre nós vida. Nós estamos aqui porque a nossa vida é um dom que Deus nos deu, é um presente. A nossa vida é um presente de Deus. Só que ele é tão maravilhoso que ele não dá só a vida. Ele dá uma vida eterna, uma vida em abundância, uma vida para sempre, uma vida imortal. Nós temos os chamados a ser, mas para sermos, nós precisamos de uma única atitude: acreditar. Crer. Acreditar no que o Filho do homem, o Filho unigênito do Pai disse. Se você apenas acreditar no que eu estou dizendo, se você acreditar em cada ensinamento, em cada palavra, em cada mandamento que eu deixei, vós tereis vida eterna, tereis vida para sempre, vós sereis imortais, vós vereis a face do Pai. Só precisamos crer, acreditar, porque é que nós temos tanta dificuldade em acreditar, em crer no que está escrito há mais de 2000 anos. Não é uma leitura nova, mas é uma leitura antiga, mas tão atual. É atual. Só que há mais de 2000 anos, essa palavra do Senhor foi escrita. Por que é que nós temos tanta dificuldade de acreditar no que o Mestre disse? No que o Senhor nos deixou como herança. A palavra de Deus é uma herança de Deus para os seus filhos e filhas, para todos aqueles que acreditam. Então, se você almeja o céu, se você almeja a eternidade, se você almeja uma vida imortal, o que você precisa fazer? Acreditar, crer. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vai. A oração do credo, por isso que nós professamos essa oração. Nós começamos o Santo Rosário professando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, potencializando a nossa fé. A gente não reza só por rezar. A gente reza porque a gente acredita. Porque a gente tem amor na oração. A gente tem amor pelo Senhor. Não é automático. Não é obrigatório. Não é impositivo. É convidativo. Se você quer ser salvo, se você quer a vida eterna, se você quer ver a face de Deus, é simples. Creia, acredite. Acredite no que o Senhor deixou como herança para você. Amém? Amém. Você falando isso, Vinícius, me veio domingo, na festa Divina Misericórdia, em que Jesus aparece para Santa Faustina, lá no diário, não sei se é 300 ou 965, agora eu não lembro qual é o número lá do diário. Mas diz assim: os homens não encontrarão paz enquanto não confiar e depositar na profunda misericórdia. E aí, quando nós olhamos para este texto, na verdade, desde o primeiro testamento, quando Deus revelou aos seus que ele escolheu e que ele procura mostrar para cada um de nós,
que esta é a tábua da salvação, que nós mergulhemos na misericórdia de Deus, que nós participemos da sua festa, para que nós não perecemos. Quando nós olhamos para essa palavra, diz assim, lá no versículo 19, ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas e a luz. Uma coisa que nós estamos vivenciando e que é catastrófico e alarmante é que aonde Deus não pode entrar, que é a luz, as trevas vão se apoderar. O que está acontecendo nas escolas? O que está acontecendo nas creches? Não pode falar, pronunciar o nome de Jesus, não pode ler uma frase bíblica, não pode ler a Sagrada Escritura, ou seja, nós estamos simplesmente permitindo que o mal vão se proliferando e nós estamos perecendo. Por quê? Porque esse desejo da vida eterna está se diluindo diante daqueles que não professam. E nós estamos se inclinando para essa realidade. Então, quando o Senhor diz que a luz veio ao mundo, ela veio para permanecer. Ela não veio para passar. Ela veio para mostrar para cada um de nós. Quem crer nele será salvo. Quem não crer será condenado. Quantas almas que estão vivenciando essa condenação por causa dessa realidade? Nós precisamos ser testemunho da luz. Nós precisamos buscar a tábua da salvação. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Quer prova maior do que essa? Quer mais declaração de amor do que aquele que entregou o seu único Filho, que deu como vítima, expiação e reparação dos pecados da humanidade? Essa entrega total. E aí nós desistimos muito fácil. Nós abrimos mão muito fácil do nosso ministério, da nossa fé, do nosso estilo de vida, sabe? Do nosso modo de viver, porque nós estamos muito mais preocupados o que as pessoas vão dizer ao nosso respeito, mas esquecemos de nos preocupar o que Deus vai pensar ao nosso respeito quando nós não vivemos como luz e sim como trevas. Quantas almas que estão doentes porque depositam, porque cultuam homens, mas não têm a capacidade de entregar a sua vida em Deus. A humanidade, a sociedade está doente porque está cultuando tudo, menos o Senhor. E é essa a realidade que o Senhor está dizendo, que para buscar a vida eterna, você, nós precisamos depositar a nossa confiança, crer, permanecer, perseverar, buscar a tábua da salvação, que é a vida eterna. Não existe outro caminho, não há outro caminho, mas é agir conforme a verdade, para que nós possamos cada dia de nos aproximarmos da luz. É igual, sempre falo aqui para os paroquianos de São Paulo, né? Ai, padre, eu não tive tempo de ir na Santa Missa. Falei, não, é safadeza sua, porque você, aqui em São Paulo, qualquer horário que você desejar, tem Santa Missa. É que você não quis, você não teve a disponibilidade, não colocou como prioridade a sua busca pela vida eterna. Porque Santa Missa tem em qualquer horário. Se você andar em São Paulo, você vai encontrar uma igreja celebrando a Santa Missa. É essa a realidade, sabe? É nós buscarmos, é nós manifestarmos, deixar que as ações de Deus se realizem em nossa vida. É a mesma coisa. Eu quero ter uma vida transformada, mas eu quero viver uma vida mundana. Não. Ou você quer a vida transformada em Jesus, ou você quer ver a vida mundana. Servir dois senhores não dá. Eu não posso servir a Deus ou ao dinheiro. Eu não posso servir a luz ou as trevas. Eu preciso viver em Cristo Jesus. O modo de viver tem que evangelizar. Testemunhar. Eu dizia para um amigo meu, né? Ele também é fundador, está iniciando um trabalho de apostolado. Eu dizia para ele, eu até ajudo você a escrever a regra de vida.
Mas você precisa viver a regra de vida. Não adianta. Porque senão você vai se atrapalhar lá no caminho. Porque na hora que exigir de você, sabe, um apostolado árduo, um apostolado que vai fazer com que você sangre. Mas antes de você sangrar, você tem que curar as feridas de muitos. E se você não estiver disposto, você não vai manter-se de pé. E para manter de pé, tem que sempre professar a fé naquele que tudo pode. É essa a realidade que nós precisamos. Então, Deus amou e Deus continua amando você, amado, amada. Deus sempre vai continuar amando os seus, mesmo que nós nos rebeliamos contra Deus. Você precisamos abrir o coração e nos posicionar num novo modo e estilo de vida que nos leve, não é para o inferno, leve para Deus, dizia para os jovens. Você pode ir para a festa. O anjo vai te acompanhar até a porta, dizia Santo Curadade. Mas lá, depois, na festa, para entrar na festa, onde você vai curtir, é Satanás que vai. Porque o anjo não vai entrar. O anjo vai deixar na porta. Depois quem vai te acompanhar é Satanás. Então, olha, não queira servir dois senhores. Ou a Deus. Aleluia. E, padre, quando o senhor dizia, me vinha no coração sobre as trevas, né? O que é as trevas, né? Muitas das vezes a gente cresce achando que as trevas, né, é um demônio, é um bicho, tem um chifre, né, com sabre, que fala, não sei, com aquele espeto, né? Porque você viu isso, né? Você teve a imagem disso, de um desenho, de um filme, não sei. Só que as trevas, ela não aparece dessa maneira assustadora. Ela aparece disfarçada. Ela aparece disfarçada de uma falsa beleza, né? Ela vem manipulada, né? É um presente manipulado. Você acha que é um bicho de pelúcia, né? Um coelho de pelúcia. Só que dentro desse coelho de pelúcia tem algo que é mal, algo que é ruim, algo que é contaminador, né? E o mal a gente não vê, porque a nossa luta é sobrenatural. É contra os espíritos malignos que estão espalhados, né? Então a gente não vê aos olhos nus. Então não se encante, né? O que vem no meu coração. Não se encante com as coisas deste mundo. Não deixe o seu olhar natural ser atraído por essas coisas naturais, porque essas coisas naturais, por trás dessas coisas naturais, tem algo sobrenatural que é prejudicial. As pessoas são enganadas. É tipo assim, na internet aqui, tá acontecendo uma parada que tem muita gente perdendo a conta do Instagram. Por quê? Porque vem um anúncio mentiroso, né? Ah, você vai ganhar muito dinheiro. Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí quando você clica naquilo, o que acontece? Você perde a conta. Você é hackeado, né? Então eles mostram uma falsa beleza, né? Uma falsa, nossa, ele te encanta, né? Ele estrala seus olhos, você fica, nossa, será? E aí você fica em dúvida. E é isso que as trevas faz. Só que as trevas não vêm, né, com uma cara de um monstro, um demôniozão. Não, ele vem disfarçado, meus amados. É aqui que os filhos da luz se perdem, porque eles são atraídos, né? Eles são atraídos por essa manipulação enganosa do mundo, né? É só você abrir os olhos e ouvidos espirituais, né? Preste atenção nos desenhos animados para as crianças. Quantas mensagens subliminares tem nesses desenhos? Quantas maldade tem, gente? Nós precisamos ser muito os filhos. Como que é que a palavra fala, padre? Os filhos nas trevas costumam ser mais espertos que os filhos da luz. Mas é os filhos da luz que deveriam ser mais espertos do que os filhos das trevas. Só que a gente cai na cilada. Por quê? Porque falta um enraizamento, falta uma fé madura, falta uma sabedoria
espiritual. Falta, como o senhor disse, uma regra de vida, uma verdade, né? Hoje sai uma palavra de castigo para mim na Bíblia. Não, minha amada. A gente está acabando de falar. Olha que o versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Deus não envia o seu Filho unigênito para te condenar. Ele não vem para te castigar. Ele vem para te amar, para te acolher. Sabe o que você precisa fazer? Reconhecer o seu erro. Se arrepender do seu erro e pedir perdão. Não se condenar, não se autocondenar, se autojulgar, se autodestruir. Isso é exatamente o que as trevas querem que você faça. Mas Deus não é assim. Deus não é condenativo, não é castigativo, não é impositivo. A gente tem uma figura de Deus completamente distorcida. Não é verdade. A gente acaba sendo iludido por uma falsa verdade. Nós precisamos construir aquilo que foi construído, né? Aquela mentalidade errada, né? Como que é? Tem uma mentalidade que a gente acabou sendo construído nas escolas, padre. Uma mentalidade o que mesmo? Esqueci a palavra. Mas é algo mentiroso, sabe? É algo mentiroso que eles começam lá na escola implantando uma falsa ideologia, né? Falsas ideologias, falsas mentiras, que não tem nada de cristianismo, não tem nada de Deus, não tem nada de verdade, né? É uma pura enganação. Né? Mas eu esqueci a palavra, enfim. Mas eles vão embutindo isso, né? Entre linhas, vão embutindo entre linhas, né? A gente não percebe, quando a gente vê, a gente já caiu na cilada do demônio. Então, essas trevas precisam ser dissipadas na nossa vida. Para a gente dissipar essas trevas na nossa vida, nós precisamos olhar para a cruz de Jesus. Olhar para aquele que deu a vida por amor, não para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para abrir as comportas do céu. Ele veio para reabrir. Ele veio para restabelecer uma nova aliança dele conosco, o seu povo de Deus. Então, meus amados, ele é luz. Nós somos chamados à luz. Nós somos chamados ao ID, a iluminar. Nós não nascemos para ser causa de condenação. Nós não nascemos para ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Muito pelo contrário. Nós nascemos para evangelizar, fazer novos discípulos de Jesus. Exatamente isso mesmo. É caminharmos sempre na luz, já que nós queremos fazer com que o ressuscitado nos dê sempre a oportunidade também de reconhecer o seu grande amor que ele tem para a comunidade, diante daquele que deu a sua vida e fez com que todos nós pudéssemos participar do reino de Deus. Padre, eu lembrei a palavra, é marxismo cultural. Né? É o que acontece, né, nas escolas, né? Infelizmente, um ensino completamente contrário, né, ao verdadeiro, ao belo, ao essencial. Né? Eles vão fazendo esse marxismo, né? Eu não sei se o senhor consegue explicar assim de forma breve para que todo mundo entenda, mas é algo que você não vê, né? É algo que está sobre, né? Tá no sobrenatural, né? No espiritual. Exatamente. É uma forma de querer trabalhar a consciência, onde a falácia se torna uma verdade. E isso acaba desmistificando toda a realidade que nós temos, que nós construímos ao longo do tempo, para imprimir em nós aquilo que é bom e se torne ruim. Então, é como se fosse... É como se fosse em nós a cultura da morte de uma forma mais sutil, onde nós pudéssemos ser indiferentes dentro deste parâmetro que é tão presente também dentro das escolas e cada vez mais está se facelando aí, entrando com tanta propriedade e isso vai fazendo com que nós despreciamos aquilo que era para nós tão sagrado, tão primordial. Isso vai diluindo e vai fazendo com que a geração ela vai perdendo essa essência
que é o norte para a nossa vida. Tá? Então, sintetizando o que você acabou de dizer. Exatamente. E quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre esse assunto, né, tem vários, né, estudiosos, né, teólogos que falam muito bem sobre isso, né? Depois eu vou mandar lá no grupo do café, porque é algo que nós precisamos ter o conhecimento, né? Não é algo que a gente fica batendo de frente, né? A gente não bate de frente, porque a gente tem aquele livro, né, que é A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra ensina muito bem como lutar contra o inimigo, né? A gente não luta contra o inimigo, né, batendo de frente com o inimigo, né? Então a gente tem uma estratégia, né, espiritual, né, de como, né, vencer, como dissipar esse marxismo, né, essa ideologia mentirosa, né? Não é atacando ela, mas é levantando o sagrado, né, novamente, levantando a fé, levantando, né, pregando a verdade, pregando o amor, e pregar a verdade, né, tudo custa a nossa cabeça, como João Batista fez, né? Pregar a verdade, pregar o sagrado, pregar o que de fato salva, pode colocar a nossa cabeça em risco. Isso está em jogo, né? Faz parte do cristianismo, né? Anunciar e denunciar as obras das trevas. Mas nós não ficamos o tempo todo, né, denunciando as obras das trevas. A gente fica anunciando a verdade, o amor, né, a misericórdia, a compaixão, mas a atitude de mudança de vida é de cada um, né, de cada pessoa que escuta a mensagem e, por livre e espontânea vontade, queira mudar de vida, né? Não é impositivo. O evangelho não é uma imposição, não é uma obrigação, mas é uma proposta. É a melhor proposta, é o melhor caminho, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não é filósofo, né? Enfim, não é nenhum profissional que vai ditar aquilo sobre os filhos e filhas de Deus. Quem vai ditar é o nosso Senhor, né? É o nosso mestre, né? É o único mestre, né, que vai direcionar. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tudo que tiver fora disso, se preocupe, estude, se aprofunde para você não cair numa cilada, né? Porque, como a gente disse, o inimigo ele vem disfarçadamente, achando que é tudo maravilhoso, só que no fundo, tem algo muito ruim, muito mal, querendo destruir a nossa vida, né? A nossa imagem. Exatamente Nós, isso. e nós somos a imagem e a semelhança de Deus, né? Como tá lá no início, na origem. Gênesis 1:26. Nós somos. Já é determinado que nós somos. Então nós precisamos agora viver como filhos, vivendo a verdadeira identidade nossa. Exatamente. Amém, aleluia. Meus amados, Amém. então, quem não está na nossa comunidade Café com Jesus, o link está na minha bio, @Vinão Colo de Deus. O link está lá, é o primeiro link dos links, Café com Jesus. E o segundo link é para você fazer a sua inscrição na conferência de líderes. A maior conferência da Colo de Deus. Líderes que geram líderes. Lá nessa conferência, você vai aprender, você vai saber mais como ser um líder, como ser um bom líder, né, uma boa referência, né, um bom discípulo, né, para essa geração, como a Jennifer pregava ontem, né, sobre essa geração, sobre essa sociedade. Na palavra ali estava sociedade, né, na minha Bíblia Ave Maria, mas ela falou geração. Mas é essa atualidade, né? É essa geração que nós estamos. 2023, nós precisamos ser uma referência para essa geração que sofre de paternidade, maternidade, falta de ensinamento, né, de educação, enfim. São tantas faltas que nós, como discípulos, né, e também tem um chamado muito específico que nós falamos, Padre, é que nós também temos um chamado a sermos pais e mães espirituais dessa geração. Né, nós assumimos esse compromisso, né, por livre e espontânea vontade, de gerar filhos e filhas espirituais para
o reino de Deus, né? Então nós nos colocamos nessa posição, não substituindo, né? Não sendo pai e mãe de ninguém, mas na questão, né? Na paternidade espiritual, maternidade espiritual, de reeducar, de reensinar aqueles que infelizmente não tiveram o conhecimento, né? Então essa é a nossa missão de discípulo, né, Padre? Como acabamos de ver na liturgia. Exatamente. Então é isso, meu santo. Nos dê a sua bênção sobre a igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima, São José, Beatriz na guerra, São Padre Pio, Dom Bosco e São João Paulo II, abençoe Deus poderoso a cada um destes vossos filhos e viva com intensidade a vossa fé e a vossa missão e vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia, meu Abençoe, santo. Obrigado pela tua presença. Né? Quarta- Uma alegria sempre. Estamos bom, hein? Hã? Quarta-feira nós estamos de novo. Quarta-feira que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Né? Toda quarta-feira, Padre Silvano estará aqui conosco, né? Nos ajudando, nos direcionando. Uma bênção, glória a Deus. Então, maravilha, tenha uma excelente quarta-feira. Lembrando que quarta-feira é dia de célula Colo de Deus. E se você ainda não faz parte de uma célula Colo de Deus, é só você mandar um direct pro @células Colo de Deus para você participar de uma célula online ou presencial, né, dependendo de onde você mora. Tá? Então, o espaço geográfico não é problema para você participar de uma célula do Carisma Colo de Deus. Amém, igreja? Tamo junto. Amém, Deus povo. abençoe. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. É nóis.